Olá, amigos, boa noite. Boa noite, amigos do Farol. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje vou substituir o seu Roberto, que numa missão nobre saiu para socorrer amigos, né? Socorrer espiritualmente, socorrer com uma palavra amiga. Ele é assim, está sempre a postos para ajudar quem precisa. Hoje, dia 3 de maio de 2021, e eu espero que todos vocês estejam em paz nesse momento, em seus lares. Podem buscar um copinho de água se vocês quiserem. Podem preparar o espaço de vocês, o cantinho que vocês escolherem para assistir um pouquinho da nossa reflexão. Hoje vai ser tudo meio de improviso aqui, viu? Me perdoem as gagueiras, né? que podem surgir. Passar para vocês novamente os horários de atendimentos, seja aqui pelas lives no Facebook, seja presencialmente lá no nosso Farol de Ismael. Temos as lives toda segunda às 19h30. Às terças-feiras estamos lá no Farol presencialmente. A partir das 19 horas os portões estão abertos para recebê-los. Façam o agendamento com antecedência diretamente no celular que a gente disponibiliza aí no Facebook do Farol, que vai direto ou para o seu Roberto ou para o Márcio, e a gente faz esse agendamento, pois não podemos exceder o número de pessoas estipulado, né, nesse momento que a gente está vivendo. Às quartas-feiras é bastante importante que todos participem. Tem sido um momento muito importante para todos nós, que é o momento de Evangelho no Lar. Então, o seu Roberto normalmente faz, junto com todos que participam, o Evangelho no nosso lar. Às quintas é um momento de vibrações coletivas. É aquele momento que a gente está precisando muito, né? Fortalecer as nossas preces, a nossa vibração positiva para que a gente consiga transpor as nossas dificuldades, fazer crescer a nossa fé. Toda quinta-feira às 19h30 aqui também através da live no Facebook. Aos sábados, a partir das 15 horas, o portão do Farol está aberto, esperando também vocês mediante agendamento. Às 15h30, então, damos início ao atendimento lá no Farol. Muitos pedidos de orações têm chegado, né, até nós, pedidos de vibrações positivas, de vibrações de cura, muitas pessoas em desespero, com seus entes queridos doentes, por quaisquer que sejam as enfermidades. Muitas pessoas com problemas psicológicos, com transtornos, com medos, angústias, tristezas. Muitos nomes chegam até nós, até o nosso grupo do Farol, para que entremos em vibrações. Assim é feito pelo grupo de trabalhadores, assim é feito pelo grupo de participantes do Farol. E essas vibrações de alguma forma chegam sim ao endereço certo e às vezes aparentemente as coisas não saem como nós desejamos. Temos vivido momentos de muitos desencarnes. E nós aqui na materialidade achamos muito difícil esse momento, muito triste essa partida, né? Essa separação. Mas a gente precisa confiar na vontade do nosso Pai, na vontade do nosso Criador, na vontade de Deus, principalmente porque é assim que nós praticamente encerramos a oração que Ele nos deixou como uma orientação de vida. Jesus nos disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Sigamos então aquilo que Ele nos deixou
aqui como ensinamento. E dentro da oração do Pai Nosso, temos ali todo um manual de conduta. Nós pedimos e pedimos também mediante aquilo que nós oferecemos, né? E a gente sempre deixa muito forte, muito claro, no momento em que a gente diz: seja feita a vossa vontade. Que seja feita então a vossa vontade, Senhor, e que nós tenhamos serenidade para aceitar todas as coisas. Me falaram que o som tá baixo, melhorou um pouquinho? Eu vou tirar aqui o fone e vocês me deem um ok, por favor. Vê se tá melhor, Newton, por favor. Eu preparei então rapidamente, na verdade hoje eu abri aleatoriamente o meu evangelho. E vamos ver, né? Essa leitura de hoje. Só me deem um ok em relação ao som antes de eu começar a ler, por favor. Me digam se tá tudo bem. Ok, Newton, obrigada. Tá no máximo aqui pra mim, tá bom? Vou tentar falar mais pertinho. Vamos ler então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução, lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores do Senhor. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão. E clamarão: graça, graça, Senhor. E ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos? Que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa, nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com vossa vontade, nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuaram perante a tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, e essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Fala então aqui esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, essa instrução dos Espíritos a nós. Fala do serviço, sem vaidade, sem espera de recompensa, de reconhecimento. Fala de transpor toda e qualquer situação, discórdias, desunião, divergências de pensamentos em prol de fazer algo acontecer, de que essa obra seja então terminada, né? Seja finalizada quando o Senhor chegar e ver tudo aquilo pronto. Ontem, quando eu fiz o Evangelho, também li algo a respeito aqui em casa,
E eu comentei sobre o olhar para trás diante do final de nossa existência aqui, nesse momento, né, nessa presente vida. Como será chegar ao final, olhar para trás? Esse olhar para trás é uma análise que a gente deve constantemente fazer. Não deixar lá para o final e olhar para trás e ver somente aquela trajetória, e somente não, né? Ver toda aquela trajetória, mas a gente deve fazer isso cotidianamente, para que a gente tenha real noção do presente, né? De estarmos inseridos nesse presente, já estarmos atentos a corrigir as nossas imperfeições e então seguir em frente. Quando fala aqui também nesse capítulo dos trabalhadores do Senhor, de fazer, de botar a mão na massa, de trabalhar, de praticar essa caridade. Quando a gente escuta essa palavra caridade, muitas vezes a gente pensa nessa caridade material, de fato, né? A levar o auxílio a quem necessita, mas a caridade ela é tão maior que isso, ela é tão mais abrangente. A caridade, por exemplo, é uma oração por aqueles que não têm afeição por nós, ou que por um acaso nós não tenhamos afeição por eles. A caridade é compaixão para com a dor do outro. A caridade ela é uma virtude muito complexa e muito completa também do sentido de amar ao próximo. Uma oração, uma palavra, uma intenção. Eu abri hoje aqui falando dos nossos pedidos, sempre dos pedidos de vibrações que chegam até nós. Cada um que vai lá no grupo e que reforça esse pedido, escreve às vezes pequenas frases, né? Mas naquele momento, com toda a intenção de emanar aquela energia positiva àquela pessoa que está em necessidade. Esse doar o nosso tempo em prol de algo, de alguma pessoa, de algo que vale a pena, de algo maior, algo que esteja extra nós mesmos. Essa coisa de olhar em volta, não olhar só para si. Isso tudo é praticar a caridade. Isso tudo é uma construção dia a dia, tijolinho por tijolinho, como diz a minha amiga Ângela, tijolinho por tijolinho a gente vai construindo a obra da nossa vida. Para que a gente chegue lá no final, possa olhar para trás, possa enxergar as nossas dificuldades, os nossos tropeços, mas com um certo alívio por ter também tentado corrigi-los. Olhar para trás e ver que nós todos os dias tentamos ser pessoas melhores. Olhar para trás e perceber o quanto nós já caminhamos, o quanto nós já progredimos. Claro que sim. Todos nós, todos os dias, um pouquinho, um passinho de cada vez, nós progredimos sim, nós evoluímos sim. A gente já leu isso, já falou sobre isso várias vezes, né? Pode um espírito degenerar, regredir? Não. Uma vez que ele entendeu, uma vez que ele aprendeu o certo, o correto, o caminho, ele só segue em frente. Há aqueles que ficam estagnados, parados, insistentes no erro. Mas a nossa intenção é sempre caminhar em frente. Caminhar em frente em sentido a Deus nosso Pai, honrando sempre a nossa vida, a nossa existência, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, também dos nossos inimigos hoje aqui.
A gente recebe aquilo que a gente precisa, a gente tem para resolver aquilo que necessitamos, nada além e nem aquém. Nós recebemos aquilo que nós necessitamos. Pode doer, pode ser cruel até, né, em determinadas situações, falar algo assim: nossa, então você está querendo dizer que o meu sofrimento é merecido por mim? Só Deus tem essa resposta. Mas se esse é o caminho que Ele proporcionou para nós, sim, tá tudo certo, pois seja feita a vossa vontade. Quando nós dizemos seja feita a vossa vontade, meu Pai, eu estou deixando para o nosso Criador o que de fato deva ser a nossa vida. Nós só estamos aqui porque Ele permite assim. Temos a misericórdia já concedida por estarmos aqui em uma condição de continuar a correção dos nossos erros, por continuar nessa caminhada e por ter a oportunidade de aprender mais e mais a cada dia. Só por isso é enorme o amor de Deus por cada um de nós. É preciso que a gente sinta de fato esse amor de Deus por nós todos os dias, nos momentos fáceis, que a gente nunca se esqueça disso, nunca se esqueça de agradecer, nunca se esqueça de fazer as nossas orações, as nossas preces. Nas horas difíceis, que a gente se lembre que a vontade do Pai é maior do que qualquer coisa e que nós estamos recebendo tudo aquilo que nós necessitamos para aquele momento. E a gente sempre pede muita força, muita coragem. A gente pede sempre que Deus faça crescer em nós a nossa fé, porque é essa ligação que nos faz fortes, que nos faz capazes. E quando olhamos para trás, muitas vezes em situações vividas de grandes dificuldades e sofrimento, nós olhamos e pensamos assim: como eu suportei tudo aquilo? Como eu consegui passar por tudo aquilo? Nem eu consigo entender. A minha resposta é sempre uma só: é por causa de Deus. É Deus quem te sustentou. É Deus quem nos sustenta todos os dias da nossa vida. Então essa é a única certeza que nós podemos ter nessa vida. Eu vou então pedir que todos nós nos acalmemos o nosso coração. A gente pode fazer uma respiração mais funda. Os olhos podem relaxar e se fechar nesse momento. Eu quero que vocês, de onde vocês estiverem, sejam nos seus lares, sejam no trabalho, seja no caminho para casa, que vocês se sintam amparados. Amparados por toda a espiritualidade que nos assiste nesse momento, que cuida de nós, os nossos trabalhadores do plano espiritual que atuam junto conosco lá no Farol de Ismael, na nossa casa bendita. Em cada lar, sintam a presença de amigos, de muita luz, a iluminar suas vidas, seus lares, a ouvir e coletar essas preces maravilhosas que cada um faz, a trazer um pouco mais de esperança nas dificuldades e um pouco mais calmos, concentrados,
Vamos reforçar os pedidos de orações e de vibrações que nós recebemos. Sabemos que em cada família, círculo de amizades, hoje temos pessoas doentes ou convalescentes de alguma enfermidade, de alguma cirurgia, de algum transtorno psicológico também. Na semana passada ainda conversava a respeito de crianças que trazem esse tipo de problemas psicológicos antes muito característicos e de adultos, mas por conta de todo esse transtorno que a pandemia tem causado, uma hora pode, uma hora não pode, uma hora vai para a escola, outra hora não pode para a escola, é aula online, não pode ver o amigo. Muitas crianças estão tristes, ansiosas, agitadas, choram, estão desanimadas, bem como os adultos também que tentam contornar tudo isso que a gente está vivendo. É importante que os pais, os tios, os avós, os padrinhos, os amigos reforcem os seus lares com a oração por essas crianças. São pequenos ainda para entender tudo o que está acontecendo. E nós também, né? Cada dia estamos de um jeito, tem dia que nós estamos mais animados, tem dia que nós estamos um pouco mais caidinhos, desanimados. Então, nesse momento, eu peço que todos nós formemos uma corrente forte de vibrações, pelos nomes que aqui eu vou citar, pelos nomes que vocês trazem consigo, por parentes, por vocês mesmos, por nós mesmos, eu me incluo sempre, por minha família, pela família de todos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, sentir a presença do nosso mentor, sentir Ele sempre está conosco, mas vamos perceber isso de uma forma mais consciente. Que cada um nesse momento sinta a presença de seu mentor espiritual e sintam em seus lares serem visitados por toda essa falange de amigos do plano espiritual que cuida de cada um de nós agora. Junto comigo vamos vibrar por Luiz Evandro Trevisani. Está internado na UTI do Hospital São Luís, da Anália Franco, em São Paulo. Vamos pedir que os médicos do plano espiritual o visitem e que os médicos do plano material conduzam juntamente com esses médicos do plano espiritual o melhor tratamento, que ele receba essas energias de cura, muita saúde, muita luz, muitas bênçãos sobre cada um que também estão internados junto de Luiz Evandro nesse hospital, que todos eles sejam iluminados. A todos aqueles que trabalham na área de saúde, sejam também protegidos, agraciados pelas bênçãos de Deus a conduzir o seu trabalho com amor e dedicação, clareza nos pensamentos e tudo mais que necessitarem. Vamos pedir por Vilma Araújo, desencarnou recentemente, era moradora de Presidente Prudente. Ana Maria Delfim, que desencarnou também nesse fim de semana, uma trabalhadora da Casa do Caminho aqui em São José dos Campos. Por Marcos José Moro, também desencarnado no interior de São Paulo, em Leme. Que eles sejam amparados em muita luz. E eu peço muito amparo à família, que por muitas vezes não sabe como lidar com toda essa dor. Que aqueles que estão passando nesse momento do plano material para o plano espiritual sejam recebidos em muita luz, em paz,
que sejam cuidados assim como estavam sendo cuidados aqui. E que logo, logo se restabeleçam e entendam com clareza o que está acontecendo. Vamos pedir também por Nilson Antônio da Conceição Filho. Está convalescente de uma cirurgia. Que ele receba todo o apoio necessário para ficar muito bem, que se recupere rapidamente. Seja visitado em seu lar. Vamos pedir um amparo especial para Roberta Utida, que perdeu seu esposo recentemente. A gente fala perdeu, né? Como se nunca mais fosse encontrá-lo. Mas é essa separação que eu falei há pouco, desse nosso plano material para o plano espiritual. Nós, como estudantes da doutrina espírita, como praticantes, como espíritas, como cristãos, temos que confiar e sabemos que a vida continua. E vamos manter esse pensamento e vamos lembrar sempre que é a vontade de Deus sobre a vida de cada um aqui. É chegado o momento de cada um vai ter o seu momento certo de passar, de fazer a sua passagem desse plano para o outro. E continuar aprendendo, continuar seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, continuar recebendo amparo e proteção, bênçãos, e que todos tenham condição de continuar nesse aprendizado. Quanto mais rápido for, quanto mais cada um quiser permanecer assim, aprendendo, mais rápido a gente consegue dar um passinho e outro, subir um degrauzinho e evoluir. Essa evolução do espírito deve acontecer todos os dias, tanto no nosso plano aqui físico agora, quanto no plano espiritual. Que todos os lares, de todos os nomes, da família, de todos esses nomes que eu disse, que eu falei, que acabaram de desencarnar, sejam visitadas essa noite. Que vocês sintam o coração sendo consolado, acalmado, e tenham a força necessária, a coragem para seguir em frente. É preciso continuar, é preciso seguir em frente. E só Deus tem as respostas que muitos carregam dentro de si. Por que tão cedo? Por que agora? Por que com ele? Por que com a minha família? Por que comigo assim? Né? Não vai levar a gente a lugar nenhum ficar patinando, né? Ficar insistindo nesses questionamentos. Vamos seguir em frente, vamos pedir só aquilo que a gente precisa para o momento. Muita força, muita fé, amparo, muita luz em nosso caminho. Eu ia ler mais alguma coisinha do Livro dos Espíritos, mas vou deixar para um outro momento. Eu espero que cada um hoje receba aquilo que necessita. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Mantenham sempre os pensamentos em alta vibração, conectados a Deus, conectados a cada um ao seu mentor espiritual, aquele anjo da guarda que nos acompanha. Que todos os dias, quando nós acordemos, elevemos o nosso pensamento e agradecemos por mais um dia. Agradeçamos por mais um dia. E que a gente saiba olhar em volta, enxergar as nossas necessidades, mas também enxergar as necessidades do próximo, que seja o próximo mais próximo ao nosso lado. O nosso companheiro, os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos,
aqueles que nos pedem auxílio, tantos são os pedidos que chegam. Muitas vezes a gente não precisa sair de casa, muita gente não tem saído de casa por muito tempo, né? Tem mantido em quarentena por seus motivos, quaisquer que sejam, e assim permanecem e pensam, não posso fazer nada por ninguém. Pode fazer sim. Conectem-se com outras pessoas, pratiquem o bem, façam parte de grupos onde pratiquem a caridade material. Nós mesmo no Farol temos essa oportunidade. Façam uma oração por quem desejar. Façam uma oração pelo nosso planeta, pela cura de todos. Façam uma oração, uma vibração pelo bem acima de qualquer coisa. Vamos então finalizando com a prece que o Mestre deixou para nós e sentindo em cada trecho o amor de Deus por cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão do corpo e o pão do Espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis jamais cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Aqueles que deixaram a sua aguinha aí do lado, podem tomá-la calmamente, podem dividir e tomando aos pouquinhos. Recebam também as bênçãos de Nossa Mãe Maria, esse amor maior que a gente sente, né, no coração, o amor de mãe. Que Deus possa conceder a cada um aquilo que desejam, que necessitam, e muita força a todos nós, que a semana está só começando. Fiquem com Deus em paz e saibam que podem sempre contar conosco no Farol para o que precisarem. Um grande abraço, fiquem com Deus.